Olá, meu irmão, minha irmã, querido aventureiro. Nós estamos aqui nessa belíssima paisagem para gravar e contar um pouco da história desse livro, um resumo, para que você se situe e você tenha gosto, quem sabe, e resolva ler esse livro, que é o livro do ano para os aventureiros. Faz parte dos requisitos de classe. King, o pregador que não conseguia pregar. É um título muito interessante. Um livro é de Kimber J. Lantry, pela Casa Publicadora Brasileira. O narrador do livro é um menino e o nome dele é Otto Godsmark, ou o nome completo, Othniel Godsmark. O livro começa dizendo que Otto, um menino de 11 anos, não gostava de ir à igreja. Não gostava de ir à igreja por quê? Primeiro, porque ele achava que demorava demais. Segundo, porque ele achava muito desconfortável o sapato que ele tinha que usar todo sábado, apertava o pé dele. Outras coisas, era inverno e quando fazia frio ele tinha que ficar saindo de tempos em tempos da igreja para pegar a lenha e ele não gostava muito disso. Mas naquele sábado em especial, ele estava muito animado para ir à igreja. Ele ia encontrar com o pregador predileto dele, Tiago White, em que ele disse que era um homem com uma voz poderosa que fazia tremer as vigas da igreja e que usava sempre uma capa preta longa e um chapéu preto também, uma cartola preta, né? Naquela época as pessoas usavam cartola. Então naquele sábado de manhã ele estava animado para a igreja e logo se arrumou quando sua mãe chamou e eles foram. Chegando lá, ele pôde ver a mensagem daquela manhã e no final aconteceu uma coisa muito interessante. No final, Tiago White chegou para o pai de Otto, o senhor Godsmark, Richard Godsmark, e chamou para uma conversa. E nessa conversa ele apresentou um rapaz e disse: olha, esse aqui é King, George King. E ele disse que queria de todo jeito ser pregador, que achava que Deus tinha feito um chamado para ele, para que ele fosse um pregador. Só que precisava treinar. Agora, Tiago White estava um pouco receoso com relação a isso, porque ele observava algumas características em George que ele achava que talvez precisasse de um pouco mais de treino e, quem sabe, um pouco mais de cuidado. Então pediu que o Sr. Godsmark recebesse ele na sua casa e fizesse uma avaliação do que ele achava que seria o ideal para aquele rapaz, o Sr. King. E assim eles fizeram, pegaram as suas charretes e foram até a casa do pastor, Tiago White, para buscar George King. A primeira impressão que eles tiveram foi: o rapaz usava umas roupas muito antigas, puídas, cheias de buracos, etc. Não era uma roupa de um pregador, mas não tem problema. A segunda impressão que eles tiveram quando foram apresentados é que George King gaguejava muito, ele era muito nervoso. E aí então eles ficaram preocupados, como então um pregador conseguiria pregar para grandes multidões sendo gago, sendo nervoso, não conseguindo se expressar direito. Mas dentro dos planos de Deus, a gente não pode nunca fazer um juízo antecipado, não é? Então eles aceitaram George King e levaram George King para a sua casa, na qual ele iria ficar ali alguns meses treinando, estudando e se preparando para ser um pregador. Otto, no começo, não ficou muito contente. Por quê? Porque ele teria que ceder o seu quarto para George e dormir no sofá da sala. Ele não gostou muito dessa ideia. Além disso, para piorar a situação, Otto ainda teve uma instrução de sua mãe. Todos os dias pela manhã ele deveria acordar e guardar os seus lençóis, dobrar e guardar os seus lençóis. Otto não ficou muito contente com isso, mas qual não foi a surpresa dele quando acordou no dia seguinte e percebeu que George estava querendo ajudá-lo a guardar as suas roupas de cama. Ficou muito contente porque ele disse o seguinte: olha, Otto, isso com certeza é um trabalho para 2 homens. Então Otto ficou muito feliz com essa ideia de um trabalho de 2 homens, sentiu muito contente e pediu ali ajuda. Então King ajudou a dobrar suas roupas de cama e guardar no armário. E assim foi. Logo mais Otto tinha que levantar e guardar e sair para alimentar as galinhas e colher os ovos. Quando ele mal percebeu, ali estava George ajudando também nessas tarefas. E ali eles fizeram um acordo importante. George fez uma proposta para Otto. A proposta era: todo dia ele ajudaria Otto a colher
alimentar as galinhas e recolher os ovos, e depois que eles terminassem as tarefas, então Otto teria que ser a sua plateia para que ele treinasse as técnicas de pregação. E eles toparam, e assim eles fizeram. Otto ficou muito contente por causa disso, porque assim as suas tarefas domésticas eram facilitadas. Bom, depois disso, alguns dias, eles começaram então essa atividade. E em horas era na sala de casa, eles arrostavam os móveis, o George improvisava um púlpito ali. Em outros momentos eles treinavam no celeiro da sua fazenda, porque eles eram um fazendeiro. A fazenda que ficava próximo à cidade de Battle Creek, lá nos Estados Unidos. O tempo foi passando e George foi treinando, foi se especializando. Chegou um momento então importante na história do livro em que o pai de Otto sai num dia de inverno para comprar algumas literaturas para George. Comprou ali um quadro profético e 2 livros de Uriah Smith, Considerações sobre o Apocalipse e Considerações sobre Daniel. Quando George ganhou esses livros do pai de Otto, Richard, ficou tão feliz que passou a madrugada toda estudando os livros e lendo os livros e fazendo anotações. Bom, passado o tempo, então, chegou o momento em que George seria colocado à prova, o momento em que ele pregaria pela primeira vez. O pai de Otto, Richard, chegou para George e falou o seguinte, George, acho que está na hora da gente saber como está o progresso das suas pregações, porque até o momento somente Otto sabia como George estava se saindo, e Otto estava muito confiante. Otto estava confiante porque George pregava muito bem para ele quando eles estavam treinando. Otto estava muito confiante, tinha certeza que George iria se sair muito bem e seria um grande pregador. Então, o pai de George chamou toda a vizinhança e alguns familiares para se reunirem na sua casa num sábado, para que George então pregasse para eles, como se fosse um teste, uma primeira experiência em frente a um pequeno público. George ficou muito nervoso, George ficou muito estressado, mas aceitou o convite e foi se preparar para isso. No dia, naquele sábado, a família Godsmark recebeu na sua casa algumas pessoas, inclusive uma tia muito querida de Otto, que se chamava Uda, e ela fazia uns biscoitos muito gostosos, e Otto gostava muito daquela tia. E aí então eles esperaram até que o momento do George pregar chegou. Bom, George trouxe então o seu quadro profético e desceu com os livros e com as suas anotações. O problema foi que, na hora que ele colocou os seus livros em cima do púlpito para começar a pregar, um dos livros caiu no chão e as folhas se espalharam ali no chão. Otto logo correu, porque estava sentado na frente ao lado do seu vizinho Johnny, e correu para ajudar. Só que na hora de organizar as folhas, ele organizou as folhas sem perceber a ordem das folhas. E Otto logo se percebeu que aquilo talvez tenha prejudicado a pregação de George, porque ele começou falando a respeito de uma coisa, mas devia ter falado de outra. E Otto conhecia muito bem a pregação de George, porque eu escutava ele pregar constantemente, e ele percebeu, existe alguma coisa errada. A pregação foi um pouco enrolada, George não conseguiu pregar direito e acabou terminando, e quando terminou pediu desculpas e achou que talvez as pessoas estivessem entendendo, e logo foi para o seu quarto. Bom, as pessoas que estavam ali começaram a conversar e fazer suas considerações a respeito do desempenho de George. E chegou um determinado momento em que eles perceberam que talvez George não seria um pregador ideal para grandes multidões e tendas, porque o verão estava chegando. E no verão era a época em que eles faziam as tendas de evangelismo. Talvez ele não conseguisse assumir uma tenda daquelas várias noites e vários dias. Talvez ele não conseguiria ficar de frente a uma grande multidão porque ele ficava nervoso. Mas Deus usa as pessoas. Naquele momento, a mãe de Otto teve uma grande ideia. Ela disse o seguinte, falou, olha gente, quem sabe não é o plano de Deus para George uma coisa diferente. Em vez de sair pregando para grandes multidões, talvez George devesse ser o que eles chamavam de pregador de lareira, ou seja, ir de casa em casa com literatura, entregando às pessoas e explicando às pessoas a respeito das verdades da Bíblia. Bom, eles levaram em consideração isso como sendo uma ideia divina do Espírito Santo e fizeram essa proposta para George. Ele aceitou e ficou muito contente com a ideia, e assim George iria começar o seu ministério
como pregador de lareira. E naquele momento George percebeu uma coisa muito importante. Ele percebeu que nós não devemos pregar e nós não precisamos somente pregar à frente de grandes multidões num púlpito de uma igreja. Querido aventureiro, querida irmã, tem você pregado de outras maneiras? Se você não quer subir num púlpito de igreja, não tem problema. Pregue através da sua vida, pregue através do seu testemunho. Faça como George, perceba que existem outras maneiras de pregar. E logo mais nós descobrimos como é que esse ministério da pregação da lareira se desenvolveu na vida de George. Até logo! Olá, vamos continuar, meu irmão, minha irmã, querido aventureiro, no estudo do livro George King, o pregador que não conseguia pregar. Bom, na segunda-feira posterior àquele sábado, onde ele pregou para aquele grupo de pessoas, ele se preparou, dormiu, acordou cedo, ajudou o Otto a fazer a sua cama, guardou os lençóis e tomou o seu desjejum com a família e começou a se arrumar para sair para a sua novo trabalho. A família Godsmark também ajudou, sendo que o pai arrumou uma maleta e colocou ali uma Bíblia, e a família juntou todos os panfletos que tinham em casa, panfletos que eram impressos pela editora Review and Herald, lá na própria cidade de Battle Creek, e começou a juntar um pouco de dinheiro. O Otto conseguiu 34 centavos no seu cofrinho, ficou muito feliz por ter participado, e o pai juntou um pouquinho, totalizando $2 para que ele saísse trabalhando e conseguisse se sustentar alguns dias. A família combinou então que o George ficaria ausente por uma semana, passaria aquela semana fora, na sexta-feira então retornaria para casa para partilhar as experiências que ele teria durante aquela semana. Além disso, a mãe de God fez ali uma comida para ele e ele saiu com o George, se despediram e logo se foi pela estrada. George achou que talvez ele encontraria algum fazendeiro no campo e já partilharia as mensagens da Bíblia com aquele fazendeiro, mas não foi bem assim. Ele teve que andar um bocado e até a hora do almoço ele não havia achado ninguém. Ele parou, almoçou e pensou, bom, quem sabe eu tenho que abordar alguém em casa, e assim ele fez. Pouco tempo depois que ele começou a andar novamente depois do almoço, ele se deparou com uma casa e um celeiro do lado, uma casa simples, e havia uma chaminé naquela casa, e havia saindo fumaça. Ele imaginou, deve ter alguém em casa, e ele foi bater. Só que quando ele estava no caminho bater, ele desistiu, quem sabe não era a vontade de Deus, começou a andar de novo para trás, mas daí quando ele começou a andar de novo para trás, ele ouviu uma porta batendo. Quando ele se virou então, ele percebeu que ali havia um homem grande, e já um senhor de cabelo branco, mas ele não percebeu o George. E aquele senhor então andou até o celeiro, e aí então George foi atrás. Quando George ia entrar no celeiro, aquele homem saiu do celeiro com os seus cavalos e George levou um susto, a maleta caiu no chão e os cavalos se assustaram e relincharam, e o fazendeiro teve que fazer força e não ficou muito feliz com isso tudo não. Brigou com o George e falou, você está maluco? Vindo aqui na minha propriedade, invadindo a propriedade dos outros, você não pode fazer isso. George pediu desculpa, explicou que ele era um pregador e que queria partilhar as palavras da Bíblia com aquele homem. Mas aquele homem não estava interessado muito na Bíblia. Brigou, falou alguns palavrões, algumas maldições ali para George, mas desceu da carroça. Pegou a maleta de George e começou a examinar os folhetos, só que ele olhava, o folheto de um lado, olhava do outro, e eram folhetos que praticamente só tinham coisas escritas, não havia figura nos folhetos. Quando George se aproximou, percebeu e quase riu, que na realidade aquele fazendeiro não sabia ler. Olha só, o nome daquele fazendeiro é Mac, e ele não sabia ler de fato, e ele ficou um pouco constrangido naquela hora. Quando George falou, o senhor gostaria de conhecer um pouco mais da Bíblia? Ele falou, não quero saber de coisas da Bíblia. Mas quem sabe a esposa do senhor? Bom, a minha esposa, quem sabe, ela gostaria sim de falar da Bíblia, mas começou a ficar triste. E George insistiu um pouco mais, o senhor quer ficar com um panfleto desse para falar mais a respeito da Bíblia com a sua esposa? Ele falou, não adianta mais. George ficou sem entender. Foi quando aquele fazendeiro pegou no braço de George e mostrou logo assim, à distância, um pomar, e falou, olha, tá vendo aquele lugar ali no pomar, que não tem grama? Pois é, a minha esposa está ali, eu a sepultei ali no pomar há algum tempo atrás. George ficou muito triste. E George, ao retornar no final daquela semana para a sua igreja, contou aos irmãos todas essas experiências, e contava com
com muita emoção aquilo que havia acontecido com o fazendeiro Mac. Ele pensou e partilhou com os irmãos da igreja. Quem sabe se eu tivesse vindo um pouco antes, aquela mulher não teria conhecido as verdades da Bíblia e das profecias. Mas Mac continuou dizendo, olha, eu não quero saber da Bíblia, mas eu sei de pessoas que sabem. Alguns quilômetros aqui, existe uma família por nome Henry, numa casa grande, branca, com 2 chaminés, e aquela família com certeza vai escutar o que você tem a dizer. Bom, George foi até lá. George seguiu o seu caminho, acreditando agora que Deus estava guiando os seus passos. Só que ele caminhou e lembrando a história do fazendeiro Mac, ele acabou se perdendo um pouco e não encontrava a casa. E ele acabou se perdendo um pouco do caminho e já estava anoitecendo, e ele resolveu, bom, eu não estou encontrando a casa, onde eu vou ficar? E quando já estava meio escuro, ele percebeu então um galpão grande numa área descampada. Ele falou, vou até ali, quem sabe um fazendeiro me deixa dormir lá. E ele ficou parado ali, esperando um pouco na frente daquele galpão, e escureceu, mas ninguém veio, então ele falou, bom, já que ninguém veio, eu vou. Estou vendo que tem um pouco de palha lá dentro, vou dormir ali no meio da palha. Se esquentou com as suas roupas ali no meio da palha, ali ele dormiu. No dia seguinte, George acordou logo cedo, lavou o rosto num poço que havia ali em frente ao galpão e prosseguiu a sua jornada, rumo à casa da família Henry. Pouco tempo depois ele retornou pelo caminho que ele havia vindo, porque ele havia se perdido, e quando ele encontrou o caminho certo, logo depois escutou passos de uma charrete e viu uma charrete vindo. Quando ele viu essa charrete veio, ele se encontrou então com uma pessoa e entrou na charrete porque aquela pessoa o convidou a entrar e perguntou, o senhor quer uma carona? E ele foi. E qual foi a surpresa dele quando ele descobriu que aquela pessoa que estava na charrete na realidade era um político que estava se candidatando a deputado nas eleições que estavam acontecendo naquele momento naquela região. E aquele político conversava muito e falou sobre os planos e tudo, e George percebeu, bom, esse rapaz está no rumo certo, na profissão certa, porque ele gosta de falar. Mas o político, no final das contas, depois de ter falado de todos os seus projetos, perguntou a George de onde ele era, e ele falou, bom, eu sou do Canadá, nasci numa província chamada Ontário, e o político falou, bom, ficou um pouco desanimado, porque afinal de contas a pessoa sendo do Canadá não poderia votar nele nas eleições. Foi quando George aproveitou e começou a falar dos seus panfletos e do seu trabalho como pregador de lareira. Aquele político escutou, gostou do que havia ouvido, e quando então chegaram logo na frente da casa da família Henry, ele se despediu de George, mas disse o seguinte, George, você está me dando esse folheto de graça, você está fazendo um excelente trabalho, mas olha, escute o que eu vou lhe dizer, ele falou, nada nessa vida vem de graça. Se você conseguisse vender esses folhetos para as pessoas, elas dariam muito mais valor àquilo que está escrito no folheto, nesse material que você tem. Se você conseguisse, quem sabe, vender livros, as pessoas dariam muito mais valor a esse trabalho. E deu ali uma moeda de 10 centavos para ele. George ficou contente, agradeceu pela carona, e então o político partiu rumo à sua campanha. Bom, George chegou então à casa da família Henry pensando naquilo que aquele homem havia dito para ele, que ele deveria tentar vender, que nada vem de graça nessa vida. E encontrou ali a casa da família Henry. Bateu a porta, atendeu a senhora Henry com um bebê do colo e um menino do lado. E aquele homem falou, a senhora é a senhora Henry? Ela ficou surpresa, como é que você sabe meu nome? Foi o fazendeiro Mac que me mandou aqui. E isso abriu portas para George. George entrou na casa, conversou com a senhora Henry e logo foi até atrás no celeiro, era uma propriedade grande, próspera, e ele então se encontrou com o senhor Henry. E ele estava trabalhando lá, tirando palha de um lado e colocando para outro. E era um trabalho duro, um trabalho árduo. E George pensou, bom, eu vou ajudar o senhor Henry a trabalhar. E deixou o seu casaco de lado, a sua parte, e começou. E eles se conversaram muito enquanto trabalhavam. E assim eles ficaram conversando por mais de 2 horas a respeito de vários temas da Bíblia. E a família se interessou demais, almoçaram conversando sobre a Bíblia, passaram a tarde conversando sobre as profecias. De noite eles colocaram as crianças para dormir e continuaram conversando à luz da lareira e de lampiões de querosene. E conversaram muito sobre o livro de Daniel. Foi o livro, o estudo, o alvo do estudo daquela família. Conversaram sobre o livro de Daniel. E ali eles conversaram muitas horas, até que se anoiteceu, ficou escuro, apagou as luzes e eles então foram dormir. No dia seguinte,
o George acordou, fez o jejum e conversaram mais sobre a Bíblia, e aquela família agradeceu demais aquilo que George havia feito por eles, aquela conversa, agradeceu pelo trabalho, fez um pequeno pagamento de 30 centavos para George, e então ele, muito feliz, juntou um pouco de comida que a senhora Henry deu para ele e continuou o seu caminho. Depois que retornou daquela semana para a casa da família Godsmark e da igreja da família Godsmark, ele contou todas essas experiências para a igreja. A igreja se emocionou muito com tudo aquilo que tinha acontecido. E finalizando o seu relato, George disse o seguinte: olha, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho percebido que esse ministério da pregação de lareiras pode ser algo muito maior do que simplesmente pregar de casa em casa. George disse o seguinte: eu acho que eu deveria chamar esse ministério de pregação de lareiras como o ministério da colportagem, porque eu sonho em levar a mensagem de Deus através da literatura para muitas e muitas pessoas através do mundo, e que pessoas, colportores, possam viver através desse trabalho, sustentar-se e vender livros e literatura para que as pessoas conheçam. Estava começando ali um grande ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele voltou querendo terminar e pregar ainda mais para mais pessoas. O que aconteceu foi que ele então passou um longo período posterior trabalhando e passou praticamente 7 anos vendo muito pouco a família Godsmark. Nesse período, a família Godsmark, o Otto Godsmark, ele terminou seus estudos básicos e foi para a faculdade, ali mesmo em Battle Creek, onde decidiu ser pastor. Depois disso, ele então começou a pensar grande e decidiu: eu preciso ir para o Canadá, porque lá no Canadá tem muito poucos adventistas, e vou para lá. E ele foi. Trabalhava vendendo livro alguns meses, quando o seu dinheiro acabava, ele arrumava um emprego em uma fábrica ou qualquer outra coisa para conseguir mais dinheiro para continuar vendendo livros posteriormente. Isso não era o ideal, afinal de contas, George queria trabalhar integralmente vendendo livros, mas era o jeito como ele conseguia fazer enquanto a igreja não instituía o ministério da colportagem propriamente dito. Em determinado momento, Ellen White escreveu um artigo enfatizando uma visão que ela tinha tido de Deus, uma mensagem de Deus, enfatizando a importância do ministério da colportagem. Não só ela, mas o outro médico, John Harvey Kellogg, que também era adventista, havia escrito um livro grande de 1.600 páginas, um tratado sobre saúde domiciliar, um livro de saúde. E ele queria que a igreja vendesse esse livro, como outras editoras vendiam, mas tinha que ser sob encomenda. Então ele pensou que os colportores então poderiam vender esse livro sob encomenda. E aquilo deu certo, o livro vendeu muito. E George King foi um dos 3 colportores que começaram essa venda por todos os Estados Unidos. Voltando das vendas do livro do médico Kellogg, George pensou além, falou: nós precisamos vender a literatura religiosa também. A editora Review and Herald já vendia O Grande Conflito e outros livros de Ellen White, mas não tinha um livro grande, bonito, com figuras, ilustrações e capa bonita, de um valor razoável, que pudesse ser vendido e sustentar a vida dos colportores. Então ele decidiu lançar um desafio e um projeto de juntar os 2 livros de Uriah Smith, Considerações sobre Daniel e Considerações sobre Apocalipse, num único volume grande, com um valor bom, com muitas ilustrações, chamado simplesmente de Daniel e Apocalipse. A igreja relutou um pouco no início, mas George, com sua persuasão, conseguiu convencer, e foi um sucesso. Em poucos meses ele já havia vendendo mais de 1.500 cópias daquele livro. Ao longo da sua trajetória, George pregou e vendeu livros por muitos países. Veio para a América do Sul, pregou por todos os Estados Unidos, também na Jamaica, e vendeu ali milhares e milhares de dólares em livros. No final da sua vida, alguns números dizem que ele havia vendido mais de 25 mil dólares. E ele havia pregado ali em muitos e muitos países, dando início ao grande ministério da colportagem que existe hoje na igreja. King morreu em 1906, aos 59 anos, na cidade de Nova York, onde havia trabalhado por mais de 19 anos. Deus usou uma pessoa que parecia inapropriada para um trabalho para fazer uma grande obra até hoje.
Será que Deus não tem um plano para a sua vida também e quer usar as suas capacidades e as suas qualidades para espalhar a mensagem da sua breve volta para as pessoas que não conhecem? Fique com Deus, nos veremos em breve.